noite. Nós vamos começar nossa aula. Primeiro, fazer a oração do Espírito Santo, desejando muitas luzes para todas nós. Em sabedoria, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto e gozar sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, hoje nós vamos ver o quarto mandamento, o sétimo e o 10º. Mas por quê, né? Assim, que não vai na ordem, né? Tem alguns mandamentos que têm relação entre si. Por exemplo, o 6º e o 9º têm uma relação, e o 7º e o 10º também. O 4º é porque ele entra junto nessa aula, tá bom? Então, o 4º mandamento é honrar pai e mãe. E é um mandamento tão bonito, né? Ele manda a gente honrar, amar nossos pais. É um mandamento, assim, sim, ele é no positivo, né? Tem vários que usam a frase no negativo, né? Não matar, não roubar, esse não. Ele é no positivo. Os outros, né? Assim, muitos se referem ao que é mais grave, vamos dizer, ao pecado mais grave, né, em relação àquele mandamento, mas todos os mandamentos acabam abrangendo várias situações, né, que o envolvem. E lembrando que sempre é bom buscar o positivo nos mandamentos, né? Não ficar, ele proíbe isso, proíbe aquilo, mas sim o que de positivo ele nos traz. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre, né, esses mandamentos que eu vou falar na aula em relação a isso, a buscar o positivo. Ah, gente, esqueci de compartilhar aqui a tela. Que é importante, né? Aqui. Sai da frente. Aqui da Gabriela. Vocês estão vendo o PowerPoint, meninos? Sim, tá. Sim. Daí, eu quero ver se vocês vão ver ele mexendo. Já teve aula que eu comecei e eu passava e não passava para vocês. Tá passando? Tá sim. Tá passando, sim. Ai, gente, meu computador, eu não consigo voltar a slide aqui. Engraçado. A setinha não funciona. Então tá aqui, né? Toda a lista dos mandamentos, como eu falei. Aqui tá o 4º mandamento, que é em relação à família, e o 7º e 10º em relação aos bens materiais. Dei aqui o resumo dessa aula, né? Honrar pai e mãe, os deveres dos pais, os deveres dos filhos, pecado contra o mandamento e procurar ir além do não pecar. Dei uma pergunta que fica, né, para a gente responder ao longo da aula. Mesmo o adulto, o filho deve obedecer aos seus pais? E é onde que a gente encontra, né, esse mandamento? É no Antigo Testamento, em Deuteronômio, que fala: honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor. Também no Novo Testamento, que fala como Jesus foi obediente aos seus pais, né? Que depois dele estar perdido no templo, falar que estava tratando das coisas de seu pai Deus. Em seguida, ele desceu com eles para Nazaré e foi submisso. Então, o 4º mandamento trata sobre as relações na família, que devem ser presididas pelo amor de amizade. E é tão bonito, né, que é na família, assim, que tudo começa, né? E, na verdade, é meio engraçado que Deus tem que nos lembrar que temos que amar, nos amar dentro da família.
certo? Porque esse mandamento vai tanto aos filhos para os pais, como também dos pais para os filhos, né? E ele é um mandamento grato, assim, que normalmente, assim, a gente acha que vai ser fácil cumprir, né? Que querendo ou não, é um mandamento de amor, só que algumas vezes ele se torna difícil ao longo do caminho, às vezes em relação dos filhos para os pais, ou também dos pais para os filhos, né? Então, geralmente, viver, né, amar é fácil e agradável, mas às vezes exige um certo sacrifício. Por isso que ele é um mandamento. A família faz parte da natureza humana. Todo mundo nasce dentro de uma família. E existe desde sempre, e Cristo quis nascer em uma. E como eu falei, né, ele foi obediente aos seus pais. E é tão bonito ver isso, né? Como Cristo quis nascer em uma família, e isso traz a sua importância. A família é a primeira comunidade onde a pessoa aprende a desenvolver-se individualmente e socialmente. É onde ela cresce como pessoa e aprende a conviver com os outros, né? Principalmente, por exemplo, o bebezinho, ele tem principalmente a sua família como ponto de referência. Depois vai saindo, indo, né, para a sociedade. E é na família onde toda pessoa é única e ela é amada pela pessoa que ela é. Ela não é amada pelo que tem ou pelo que faz, simplesmente pelo que é, certo? Então, assim, se é feio, se é bonito, se tem determinada qualidade ou não, ela é daquela família, né? A criança que nasce lá, então ela é amada pelo que é. Diferença, assim, uma relação de trabalho, até mesmo de amizade, que a gente acaba escolhendo as pessoas pelas suas características, pelo que sabe fazer, né? No caso do trabalho, a gente contrata conforme a pessoa sabe ou não fazer determinada coisa. Os próprios amigos a gente vai escolhendo ao longo da vida conforme a gente se identifica. Já na família, assim, o irmão não escolhe se vai ter determinado irmão ou não, né? Os pais não escolhem os filhos não escolhem os pais. O único parente que a gente escolhe mesmo é o marido, né? Então tem que fazer uma boa escolha, certo? O resto, sogra, cunhado, não é a gente que escolhe, né? Então, assim, sempre lembrar que nós somos amados porque somos na nossa família. E a caridade ordenada, nossa família são os nossos primeiros próximos. Então, até é bonito que depois dos 3 mandamentos em relação a Deus, o primeiro é em relação à família, que deve ser, assim, o nosso próximo mais próximo. Então, quando, por exemplo, temos que ser caridosos, primeiro com a nossa família, né? Quando temos que cuidar de alguém, primeiro cuidar com quem está perto da gente. Não adianta nada assim, sei lá, uma pessoa faz altas doações para uma determinada, né, instituição e em casa deixa faltar o básico. Ela não está assim exercendo este mandamento, exercendo o seu papel como pai e mãe. Então, sempre a família em primeiro lugar. E, né, no caso dos pais, olhar sempre para os dependentes e os filhos para os pais. Aí eu ia falar alguma coisa que me fugiu. Deixa eu lembrar. Esqueci. Então é isso. Sempre ordenar primeiro para a família. Então, por isso, esse é o primeiro mandamento dos mandamentos, relacionados mais diretamente ao próximo. Que quando a gente está. Que eu falei, né? Que são os próximos mais próximos. Este mandamento se reflete explicitamente em relação dos filhos para com seus pais, que é meio, assim, vamos dizer, mais óbvio nele, mas também por extensão dos pais com os filhos, dos fiéis para com as autoridades da igreja, dos alunos para seus professores, dos subordinados para os seus chefes, dos cidadãos para a sua pátria. Então, é um mandamento assim que ele fala com da questão da autoridade, né, que existem entre as pessoas. E lembrar sempre que toda autoridade procede de Deus.
ela é dada por Deus e querida por Deus. Então, quando uma pessoa tem autoridade sobre a outra, no caso, os pais sobre os filhos, eles estão sendo co-criadores com Deus. E, assim, com essa autoridade vem uma responsabilidade. Na mesma forma, assim, por exemplo, com o professor, com o chefe, ele tem a responsabilidade de cuidar do subordinado, né? Então, não é mandar por mandar. Então, não, até os governantes, não é ter o poder, fazer o que quer. Não, ele está ali com aquela função de cuidar dos outros. E saber sempre, assim, que aquela pessoa, né, após a morte, ela vai ser cobrada por aquela autoridade que ela pôde exercer. Enfim, daí, assim, ao desobedecer a autoridade, estamos desobedecendo também a Deus. Né? E vice-versa, a autoridade, quando não cuida, está também desobedecendo a Deus. Então, aqui vamos falar um pouco dos deveres dos pais, que acaba que se relaciona um pouco com as demais autoridades, mas eu vou usar muitos exemplos dos pais, certo? Com seus filhos. Então, os pais devem ocupar dos seus filhos enquanto dependem deles. Enquanto os filhos dependem, né? Então, primeiramente, cuidado com o corpo, que é a comida, roupa, saúde, né? Dá o necessário a se viver, né? Não precisa dar o exagerado ou a mais, mas pelo menos necessário para a sobrevivência. Seriam os cuidados materiais. E também os cuidados da alma, que é a fé, educação e cultura. Para transformar os filhos bons cidadãos. Que aí entra a parte intelectual, que também, assim, é conforme o pai tem a possibilidade e capacidade de dar essa parte intelectual, né? Então, assim, tem pessoas que não têm tantas condições, então não vai colocar, às vezes, na escola que pode, mas o pai tem o dever, assim, de cobrar essa parte dos filhos, para que eles sejam pessoas melhores. Então, como consequência aí, também nessa parte da alma, tem o cuidado espiritual, que está nesse segundo ponto, que vamos dizer assim, que é a grande obrigação dos pais, que é cuidar da alma do filho, desse cuidado espiritual, que vai desde batizar quando é pequeno, falar de Deus para as crianças, ensinar a rezar, né? São alguns exemplos. E é dever grave dos pais cuidar dessa parte, pois o mais importante, né, que a gente tem para fazer com nossos filhos é guiá-los aos céus. Então, não adianta se tem, né, o apoio material, se estuda nas melhores escolas, se nós não estamos guiando nossos filhos para Deus. Né? E hoje em dia, assim, é uma coisa que está muito perdida. Muitas pessoas nem ligam para isso, certo? Ou então os pais vão à igreja, fazem oração e tal, mas não chamam seus filhos para isso. E lembrar que nós seremos cobrados por isso quando né, mais na frente. Então, a importância, né, de criar os filhos num lar cheio de carinho e paz, centrado em Cristo. E lembrando assim que as crianças têm um grande potencial desde pequenininhas para essa parte da fé, para entender as coisas da fé. Então sempre quando for fazer uma oração, lembrá-los, né? Então, chamá-los para na missa rezar para determinada intenção, rezar o texto junto, enfim, são muitas coisas que a gente pode fazer ao longo do dia a dia para ir plantando essa sementinha de Deus no coração deles. A gente está gravando a aula? Tá, né? Tá aparecendo um aviso aqui que estava gravando. Tá, né? Ah, tá, gente. Do nada me veio isso na cabeça. Então tá. Assim, eu vou ler aqui 2 pontos do catecismo,
Eu gosto muito de ler, assim, para vocês o catecismo, que eu acho que é muito, muito profundo, sabe? Um é o ponto sobre essa parte. Eu vou ler agora sobre essa parte do. Ai, não, peraí, eu me perdi. Assim que eu vou entrar agora nesse dar bom exemplo, que fala, né, como é importante para os pais darem bom exemplo para os filhos, e apesar de não serem perfeitos, os filhos têm que saber que os pais não são perfeitos, mas devem procurar agir de forma virtuosa, lutando contra os seus defeitos. E aqui fala, né, no texto, se for preciso saber retificar, pedir desculpa. Então, sei lá, exagerou na bronca, né? Pede desculpas, sempre assim, procurando ser exemplo, até os filhos é importante saber que os pais não são de ferro, estão assim, não são perfeitos, eles estão ali para lutar. Né? Então, sobre aqui a educação da fé. Deixa eu ver aqui. 25, 26. Eu vou ler 2 pontos aqui, 2.225 e depois 2.226. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Por isso, os iniciarão desde a tenridade nos mistérios da fé, da qual são para os filhos os primeiros arautos. Associar a alusão desde a infância à vida da igreja. A experiência da vida em família pode alimentar as disposições efetivas que por toda a vida constituirão autênticos preâmbulos e apoio de uma fé viva. Então, é assim, a partir dos pais que a criança vai até amando a Deus, né? Não adianta nada assim, sei lá, vai para determinado colégio católico, o pai manda para catequese e os pais não vivem nada daquilo. Aquilo não vai. Acho que faz só a criança ficar com raiva, né? Porque não vive aquilo dentro de casa. Tipo, eu tô tendo que ir para catequese sábado, sendo que eu queria brincar, isso não faz razão para mim, eu não vejo meus pais vivendo isso. Então, não tem muita. Assim, alguma coisa fica, né? Mas não faz muito sentido na cabeça da criança. E a educação para a fé, por parte dos pais, deve começar desde a tenra infância. Ocorre já quando os membros da família se ajudam a crescer na fé pelo testemunho de vida cristã, de acordo com o Evangelho. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. Os pais têm a missão de ensinar os filhos a orar, a descobrir sua vocação de filhos de Deus. A paróquia é a comunidade eucarística e o centro da vida litúrgica das famílias cristãs. É um lugar privilegiado da catequese dos filhos e dos pais. Então, mais ou menos assim, a paróquia ela está ali para ser algo a mais, mas a base está na família, certo? Deixa eu ver. Então, os pais devem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Os pais devem usar a autoridade, né? Não podem se omitir nessa autoridade, para ensinar e fazer o bom uso da liberdade. Então, assim, faz parte desse mandamento aos pais saber fazer os seus filhos, assim, tanto conseguir fazer com que os seus filhos obedeçam, não pelo medo, né, mas sim pela autoridade que vai se conquistando, pela admiração e por saber que ali existe alguém que eles devem respeitar. E também ensinando, né, que fala, né, fazerem um bom uso da liberdade, sem o autoritarismo. Então, é ensinar os nossos filhos a irem pensando, a dar condições a eles para que façam boas escolhas. Então, muitas vezes, assim, quando eles estão com alguma ideia ou querem fazer alguma coisa, ajudar a raciocinar. Mas por que você quer fazer isso? Qual a consequência? Né? E para eles irem decidindo, que vai chegar uma hora que a gente não vai mandar mais neles, né? Então, fazê-los ir aprendendo a ter essa liberdade. E respeitar o que for legítimo. Os pais devem, né? Respeitar o que for legítimo em relação aos filhos. Então, os gostos, a profissão, o cônjuge escolhido e a vocação escolhida. Então, assim, o pai não deve, por exemplo, obrigar a casar com determinada pessoa,
ou exercer certa profissão, né, entre outros, sei lá, o filho quer ser padre, né, entra para a vida religiosa e os pais não gostam, não querem, ou então ao contrário, né? Então tem que saber respeitar essas escolhas. Claro, assim, sempre aconselhando, né, no que for preciso, no que for possível, né, fazendo bom uso da liberdade, como eu disse assim. E a gente fica, eita ferro, né? Como é que a gente vai fazer tudo isso? De lembrar que Deus nos deu os nossos filhos, Ele também nos dá as graças para sermos bons pais. E que para isso é preciso que os filhos saibam e vejam que os pais se amam. E é necessário que os pais se amem mesmo, né? E lutem nesse amor, né? Até que eles vejam o amor de Deus no amor dos pais, nesse amor mútuo e verdadeiro entre marido e mulher. Dessa forma, quando os filhos veem isso, eles se sentem seguros para enfrentar o mundo e vão crescendo de uma forma mais madura. Então, assim, nisso entra o equilíbrio entre os amores, que é mais importante. Qual é o amor, né? Assim, no caso, na família. Primeiro é o amor entre os pais. Então, os filhos têm que saber que para o papai, quem é o principal? É a mamãe, e para a mamãe o principal é o papai. Depois vem os filhos, né? Que é um outro amor, né? Que foi gerado a partir do amor dos pais. E nisso entra, assim, também da mulher não deixar o marido de lado por causa dos filhos, ou vice-versa, né, da gente lutar com nossos maridos pelo nosso amor, que daí isso vai refletir na educação dos filhos, vai ficar muito mais fácil educá-los. E algumas formas, né, exemplos assim, né, de ajudar o outro a educar, não diminuir o outro, por exemplo, quando o outro faz algo errado, né, não falar, sei lá, quando o pai dá uma bronca, a mãe fala, não é assim, o castigo que seu pai deu não está valendo, ou ao contrário, né? Quando um é mais permissivo, o outro vem e faz ao contrário, assim, por mais que você não concorde com a bronca que deu, deixa passar, depois da conversa, e quem deu a bronca, quem deu o castigo, que tem que tirar, né, se for necessário. E também buscar aumentar o prestígio do cônjuge, né? Sempre elogiar ao outro diante dos filhos, né? Ó, como o papai faz determinada coisa boa, como a mamãe faz determinada coisa boa, né? Para que eles olhem assim com admiração aos pais, certo? Agora, deveres dos filhos em relação aos pais. Corresponder à ocupação dos pais com amor, gratidão e respeito. Então, sempre ter esse respeito, essa gratidão. Eu acho que depois que a gente é mãe, né, a gente aprende a olhar nossas mães com outros olhos, né? Nossas mães e pais, né? Ver tudo que eles fizeram pra gente. Então, ter assim, apesar do filho não concordar com determinada coisa, com determinado castigo, sempre tratar com respeito. O dever de reverência, né? Que é aceitar as correções e os conselhos, assim, levar em conta, né? Para pensar, não assim que quando é mais velho, né? Assim dá para vai aceitar ou não, vai levar em consideração, né? Obedecer-lhes em tudo que não for contra os mandamentos, isto é, contra Deus. Então, nós, filhos, devemos essa obediência aos pais em tudo, menos o que for contra Deus. Por exemplo, sei lá, um jovem que está se aproximando da igreja, né, e quer, sei lá, fazer primeira comunhão, crisma, e por alguma razão os pais não querem. Nesse caso, o filho pode desobedecer os pais, pois é uma coisa, seria um ato contra Deus. Entendeu, mais ou menos? Deu para entender, né? E no caso dos pais falecidos, né? Como assim a gente vai honrar um pai ou uma mãe que já faleceu? É sempre recordá-los nas orações e nas missas. Né? Às vezes
né, sei lá, aniversário de falecimento, ou alguma coisa assim, oferecer a missa para os pais. E especialmente também cuidar deles na velhice, ampará-los da forma que for necessário. Daí até no livro A Fé Explicada, fala, né, que em alguns casos, assim, por exemplo, hoje em dia tem muito isso, né? O pai tá velho, né? Ou a mãe tá velha, devo ou não recolher na minha casa, né? Poder cuidar. E ele fala assim que cada caso é um caso, que tem famílias que vai dar certo receber, né, os idosos em casa, tem família que vai ter que atuar de outra forma, né? Ou eu conheço uma família que os pais moram no prédio da frente, né? Tá perto, mas não tá junto, porque senão assim, o casamento ia para o brejo, vamos dizer assim, né? Então, assim, saber ver como é a melhor forma de cuidar na velhice, de uma forma que fique equilibrado o casamento no meio, sempre atuando com muito amor. E numa situação assim, procurar assim, orientação, né, de um bom sacerdote ou de uma pessoa assim com boa formação para conseguir achar a melhor solução. Daí, quanto tempo, né, dura esse mandamento? Ele dura toda a vida, né? Que era a pergunta lá do começo, né? Se os filhos adultos precisam respeitar seu pai. Sim, ele dura a vida toda, embora vá mudando a forma de manifestar. Daí vem aquela questão, né? E no caso assim de um filho que teve um pai que maltratou, ou que foi ausente, que não tem essa relação de amor, né? O que o filho deve fazer? Como ele deve amar e honrar seu pai? Então, assim, mesmo custando, nesses casos é preciso buscar o amor sobrenatural, que é aquele amor que Cristo fala, de amar o inimigo, apesar, né, de não amar aquela pessoa, tem que rezar por ela, respeitá-la e desejar o bem. Assim, é uma coisa, é mais difícil, mas exige esse amor sobrenatural. Tá. Daí, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os deveres com a pátria, né, que é a nossa grande mãe. Nós devemos amá-la, né, e procurar, né, conhecer a história e tal, e obedecer e respeitar as autoridades legítimas. Né, pois, sei lá, né, determinado presidente foi eleito, eu não gosto dele, então eu não vou obedecer o que, né, decidir, não sei o quê. Não, nós temos que obedecê-los no que não for contra a moral, não for contra Deus. Né? Pois nenhum governo tem o direito de mandar o que Deus proíbe ou proibir o que Deus manda. Então, assim, se algum governo cria leis injustas, né, e contra a moral cristã, nós não precisamos, não devemos obedecer. Né? Então, sei lá, cria a lei do aborto, né? Porque tem a lei que vai fazer, né? Tá contra a consciência. E, assim, também como honrar a pátria, né? Trabalhando pela nação, cumprir os nossos deveres como sociedade, pagar os impostos justos, né? E defender a pátria quando for necessário. Eu vou ler aqui um ponto dos 2239 do Catecismo. É dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, no espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O amor e o serviço à pátria derivam do dever de gratidão e da ordem de caridade. A submissão às autoridades legítimas e o serviço do bem comum exigem que os cidadãos cumpram seu papel na vida da comunidade política. Então, até exercendo nosso como é que fala? Nosso voto, né? A gente está
tá lutando pela nossa pátria. Bom, eu acho que deu para entender, né? Então, assim, no caso, assim, se entra um governo ditador, né? A gente vê por aí, a pessoa não tem a obrigatoriedade de obedecer, senão é o poder legítimo, certo? Principalmente no que é relação à moral. Então, pecados contra esse mandamento, né? Odiar os pais ou os filhos, maltratar, negar ajuda em caso de necessidade ou causar dor necessária, né? Ou ira necessária. Então, às vezes, assim, mesmo sem querer, às vezes, né, há casos de briga de família, de filho com pai com filho, né? Às vezes a gente fica irado com as crianças, etc. Então, assim, nisso é sempre buscar se conhecer para buscar até ver o que aconteceu, por que nós estamos agindo de determinada forma, para poder mudar e amar melhor. Né? A gente sabendo os nossos defeitos, a gente pode mudar a forma de olhar para a situação, e sempre lembrando, né, que a gente consegue se conhecer e se mudar, mas o outro a gente não vai conseguir mudar. Então, assim, às vezes a gente sabe que, sei lá, minha mãe vai vir na minha casa e dar palpite sobre a decoração e eu fico brava, né? Então, cara, né, saber que se ela vier, ela vai falar, eu vou falar, aham, tá bom, e respira fundo e segue a vida. Não vai casar uma briga de família por causa disso, né? Então, isso é importante. E os pais não devem delegar as funções que cabem a eles para as escolas ou sociedade, né? Então, essas funções, tanto material, intelectual, espiritual, nós devemos cuidar dos nossos filhos. Podemos, claro, compartilhar, mas não delegar totalmente. E a gente vive hoje numa sociedade que acontece isso, né? De criança que fica de 7 da manhã, 7 da noite na escola, essas coisas assim. O que é contra o próximo fica mais grave se é contra os pais ou os filhos. Vou usar um exemplo assim, bem extremo, né? Sei lá, uma pessoa matou o pai, é um pecado. Matar já é grave, mas matar o pai né, é gravíssimo. Matar um filho, né? Assim torna um pecado maior ainda. Certo? E nesses casos, né, os pecados contra esse mandamento, em todos esses casos é necessário confessar-se, que são os pecados mortais, né? E no caso de uma desobediência de um filho, né? Sei lá, o pai mandou não sair e saiu, né? Alguma coisa assim, seria um pecado venial se for intencional. E não é nem pecado se o filho não tiver um esquecimento. Ai, deixa eu ver se eu penso algum exemplo. Não sei, esse é coisa que acontece, né? Por acaso, não foi intencional. O filho desobedecer o pai de forma não intencional não seria pecado. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, nos outros dois. Daí lembrar sempre, né, que a gente tem que procurar ir além do não pecar, que eu falei no começo da aula, ver sempre os mandamentos que são mandamentos do amor, né? Então, como que eu posso amar mais nesse mandamento, né? Então, sempre decidir segundo a generosidade do amor, né? Como eu posso cuidar melhor dos meus pais, como eu posso cuidar melhor dos meus filhos, fazer sempre o bem. Ele pode nos ajudar sempre, né? Ter por modelo a Sagrada Família, que é um modelo de amor, de serviço, obediência e autoridade. E pedir-lhe ajuda para viver bem este mandamento. Então, às vezes, né, num momento difícil, vira e conversa com Nossa Senhora, com São José, o que eu faço, né? Eu tenho um caso interessante, assim, que uma vez eu estava meio impaciente, assim, com as crianças, querendo botá-las para dormir, e às vezes parece que não vai dormir nunca, né? Não, a gente não acha o botãozinho de dormir. E daí eu fui lá para a cozinha, tem uma Nossa Senhora,
na geladeira, falei para ela e pensei assim, gente, essas crianças não vão dormir, não. Até quando, né? Que eu vou ter que ficar botando criança para dormir e tal, que é cansativo, né? E daí veio uma voz, né, esse pensamento dentro de mim. Eu acho que a Nossa Senhora falando comigo, falou, calma, eles vão crescer um dia, eles não vão mais precisar disso, né? Que você vai lá, deite com eles e tal. Eu olhei assim, quer saber? É verdade, eu vou aproveitar enquanto eles estão pequenos, sabe? Enfim, daí muda a nossa disposição. Né? Hoje em dia, assim, eu vou lá e eles já dormem sozinhos e, na verdade, a gente acaba sentindo falta. Né? Agora nós vamos entrar nos 7º e 10º mandamentos. Deixa eu achar aqui no livrinho. Esses são 2 mandamentos companheiros. Né? Um proíbe que se faça o roubo, o 7º é não furtar, e o 10º não cobiçar as coisas alheias. Então, o não furtar é assim, proíbe a ação, e o 10º proíbe assim o que se faça em pensamento. Então, ele proíbe o pecado que vem do coração, né? Que é o desejo de ter a coisa do outro. Então, é pecado tanto roubar como desejar roubar. E é um pecado assim, é um mandamento que a gente fala, claro que não vou roubar ninguém, né? É meio óbvio, mas acaba que ao longo da vida vão acontecendo pequenas situações que a gente fala, mas é só vou pegar isso, né? Mas é só aquilo, né? Daí a gente vai caindo nele, né? Sem querer. Assim, no 10º mandamento, o pecado é cometido no momento em que se decide fazê-lo, né? Nos 2, né? Então, assim, uma pessoa que programou, quando passar uma pessoa aqui na praia, né? Sei lá, passar uma pessoa aqui na praia com um relógio, eu vou roubar o relógio, né? Nesse momento, a pessoa já está querendo roubar, já se colocou nessa situação, né? Ela já está pecando, mesmo que não passe ninguém com relógio na praia. Então, ela não tenha a ocasião de realizar. Então, a perguntinha é pecado em desejar bens materiais? Então, aonde que está, né, esse mandamento? Em Deuteronômio fala, não furtarás e não cobiçarás tua casa, nem nada do que lhe pertence. E no Novo Testamento, Jesus entrou no templo e lhes disse, está escrito, minha casa é uma casa de orações, mas vós fizeste dela um covil de ladrões. Então, esses 2 mandamentos, eles estão relacionados aos bens, ao valor que nós damos a esses bens e à cobiça, né? Então, o que eles nos obrigam, né? Obrigam a praticarmos a virtude da justiça. E o que ela é? É a virtude moral, que nos obriga a dar a cada um e o que é seu e o que lhe é devido. Então, assim, a base, né, vamos dizer o lado positivo, né? Então, vamos transformar os mandamentos na forma positiva, dê a cada um o que é seu, o que lhe é devido, o que ele merece, né? Então, sempre lembrando assim, que nós devemos respeitar os bens alheios, externo e internamente, isso é, tanto, né, tanto pelo ato como pelo desejo, e desprender-nos dos bens materiais. Sempre assim, considerar na nossa vida que os bens em si, o fato de tê-los, não é uma coisa ruim. O problema é transformá-los em um fim. Então, tratá-los, esses bens, como meio, né? Um meio de trabalho, um meio de bem-estar. Então, se a gente precisa de uma cama, é errado ter uma cama? Não é errado ter uma cama. Nós precisamos descansar bem, né? Ter uma comida.
Até, por exemplo, ter uma boa viagem em família, ela é necessária, né, para descansar. Então, são coisas boas, mas, por exemplo, ter o objetivo de vida, né, vou trabalhar muito e vou conhecer o mundo todo, né, e deixando isso, sei lá, deixando de ter família ou de ter amigos porque eu quero conhecer o mundo todo, né, um exemplo assim. Aí está sendo um fim, né, nem é um bem, é uma viagem, né, não é um bem material em si, mas é um bem, né, e está virando o fim da pessoa, o fim da vida da pessoa. Isso que não convém, né, então ter determinado carro por ter, não como meio de locomoção. Acho que deu para entender, né? Então, podemos desejar e conseguir os bens e um maior bem-estar material, desde que não lese ninguém, nem os mandamentos. Nunca levaram esses bens como um fim. Então, a igreja, como instituição de vida divina, não intervém em alguns campos, como a política e a ciência, a não ser quando um deles fere a moral, né? Porque tem gente que fala nessas situações de, né, que tem alguma, sei lá, tem pessoas muito pobres e outras muito ricas, a igreja deveria intervir e dividir, né, os bens, sei lá, alguma coisa assim. Então, ela é uma instituição divina e não deve se meter nesses campos de política, ciência, né, apenas quando fere a lei moral. Pois o papel da igreja é sobrenatural, que é conduzir os homens à salvação, não é ficar decidindo o que é de quem. E a gente sabe que ao longo da história da igreja teve momentos em que tudo isso se misturou e ocorreram algumas confusões e erros ao misturar essas funções. Então, é melhor que ela cuide desse seu papel sobrenatural de conduzir os homens à salvação, né? Já nós cristãos, sim, temos que intervir nesses campos, porém atuando em nome próprio, né? Não em nome da igreja ou de determinada comunidade, né? Em nome, cada um com a sua mentalidade, com os conhecimentos e sua liberdade, né? Sempre sem ferir a lei moral. Então, nós devemos atuar em sociedade e levar o bom odor de Cristo a todos os lugares, né? Que essa é a nossa vocação de leigos. Então, o verdadeiro cristão deve atuar em todos os campos com liberdade e mentalidade laical. Então, assim, né, que pode falar, a igreja não deveria tomar atitude diante das injustiças, né? Então, a igreja em si, não, mas os cristãos, sim, né, que é colocar em ação, né? Lembrando sempre que, né, o verdadeiro cristão deve atuar em todos os campos, com liberdade e mentalidade laical, com a sua liberdade e seus conhecimentos. E sabendo que há campos que são opináveis, né, como, por exemplo, política, a moda, né? Então, tem gente que vai gostar de determinado político, tem outros que não. E isso não fere em si a moral, né? Temos a nossa liberdade, pois estamos unidos principalmente pela fé e pela moral, né? Porém, essas escolhas, né, esses campos opináveis devem ser sempre norteados pela moral cristã, sabendo que tem liberdade. Então, tem coisas que não é opinável, por exemplo, o aborto não é uma coisa opinável dentro da moral cristã, até mesmo a questão da liberdade também, né, que nós somos livres desde sempre, né? Então, devemos ser, né? Então, não tem como ser uma coisa opinável. Daí a questão sobre a propriedade privada, que Deus, né, deu o mundo para o homem cuidar. Então tudo é de todos, né? Todos pertence a todos, né? Mas existe a propriedade privada, que é um direito natural de cada pessoa, embora tenha seus limites. Ninguém pode usar da violência para fazê-los valer, né? Para tomá-los de volta, tanto para tê-los como para tomar de alguém.
E cabe ao governo criar leis civis para estabelecer esses limites, né, de propriedade privada e suprir que os particulares não conseguem promover. Por exemplo, o governo promover escolas, empresas quando necessário, hospitais. Aqui no texto fala, né? Muitas bandeiras levantadas pelo socialismo também são bandeiras católicas, para que não haja, vamos dizer, muitos ricos e muitos pobres, né? Mas os princípios do socialismo são contrários aos princípios da religião, porque colocam a sociedade no lugar de Deus, colocam a sociedade em primeiro lugar. Ao mesmo tempo que o individualismo também é contrário à religião, porque coloca o ser humano em lugar de Deus, né? Então, assim, a pessoa poder ter tudo do jeito que ela quiser, apesar, né, das formas de conseguir, também é contrária a Deus. E às vezes pessoas ferem esses mandamentos pensando estar defendendo a justiça, né? Por exemplo, em lugar de terras, roubar quem rouba, né? O caso do Robin Hood, né? Vou roubar os ricos e dar aos pobres. Na verdade, não está defendendo a certa justiça, né? Que primeiro a justiça é respeitar os mandamentos e cumprir os próprios deveres. E aqui eu achei no catecismo pontos que falam sobre isso também, que é o 2404 e 2406. E aqui, usando aqueles bens, o homem que possui legitimamente as coisas materiais não as deve ter só como próprias dele, mas também como comuns, no sentido de que elas possam ser úteis não somente a ele, mas também aos outros. A propriedade de um bem faz do seu detentor um administrador da providência, para fazê-los frutificar e para repartir os benefícios dessa administração com outros, seus parentes em primeiro lugar. Estou até pensando assim, um empresário que tem uma empresa próspera, né, ele não tem aquilo só para si, ele dá emprego, né, fornece materiais para as pessoas, dá emprego para quem trabalha para ele, para quem ele compra coisa. Então, são coisas boas, né? Meios bons de se viver, né? Não é ruim por si, por ter a coisa. De aqui, no 2406, a autoridade política tem o direito e o dever de regulamentar, em função do bem comum, o exercício legítimo do direito da propriedade. Estou pensando, né, que existem essas leis que falam, né, que eu nem sei o nome, tá, gente? Não sou tão craque, né? Mas não pode existir apenas uma ou duas empresas de telefonia, né? Não pode ter um cartel, tem que ser mais distribuído. Isso é uma lei, né, assim, do governo, para não ficar apenas uma pessoa controlando tudo, né? Uma empresa controlando tudo. Daí, pecados contra esse mandamento, esses mandamentos. Então tá, vamos lá. O roubo, né, é o mais óbvio assim, que é... O que é roubar? É tirar ou reter voluntariamente, contra o direito e a vontade do próximo, o que lhe pertence. Então, tirar ou reter, não entregar algo a alguém, né, de que tem o direito dessa coisa. Deixa eu ver aqui. Então, seria, né, pode ser de modo oculto, que é o furto, ou não, ou com violência ou não. Daí na Fé Explicada chama-se com violência de rapina, né? Daí vem aquela questão, né? Tá, mas o faminto que rouba um pão, ele está cometendo um pecado ou não, né? Então, assim, tem essa questão do aqui que fala, né? Não, na definição do roubo, que é tirar ou reter voluntariamente contra o direito e a vontade. Então, assim, de certa forma, o faminto, ele tem o direito de comer. É meio complicado explicar. Mas, então, assim, se ele está roubando, né, uma comida para matar sua fome, vamos dizer, é menor o fato, né? Às vezes não chega nem a ser pecado.
e alguém que rouba algo numa fuga em que está correndo risco a sua ameaça de vida ou liberdade, ela não está furtando. Sei lá, a gente vê muito filme, né? Que, sei lá, a pessoa ia ser presa, né? Sei lá, por alguma razão, né? E rouba um carro no meio da rua e, né? Depois vai, corre, não sei o quê, e larga o carro em qualquer lugar. Então, ele não está exercendo um furto. Fraude, roubar enganando. O que seria? Assim, roubar enganando. Mudar o preço de alguma mercadoria, roubar no peso, na qualidade, vendendo algo de uma qualidade inferior como algo mais caro. Enfim, tem muitos exemplos, né? No mercado, assim, em vendas, né? Dá para pensar em vários exemplos. Por exemplo, fraude também é não pagar o salário justo, né? Assim, deveria pagar e não paga. Não, e também é uma fraude, né? Não render no trabalho. Então, pensando, né, que, sei lá, alguém que está no trabalho, deveria estar trabalhando, mas, sei lá, está no WhatsApp ou está lá no cafezinho, não está rendendo tanto que deveria, está querendo ou não, cometendo uma fraude, né? Outro tipo, assim, é o suborno, né, que é troca de favores por dinheiro. A gente vê isso muito no meio político, é um pecado contra esses mandamentos. Também o dano injusto, causar prejuízo sem benefício, como é? Dano injusto. Dano injusto, causar benefício sem benefício próprio. Gente, não lembro o que é isso aqui. Dano injusto. Enfim, causar prejudicar alguém mesmo que você não saia bem, né? Daí também é pecado. Tem alguns escritos aí, outros não. A usura, né? Cobrar juros maiores do que o justo. Às vezes, sei lá, um banco vai cobrar juros ou em determinado contrato, cobrar maior do que é o justo. Isso também se enquadra. Receptação, que é ficar com coisa roubada. Então, sei lá, eu pesquisando no Mercado Livre e acho um celular que está super barato. Se questionar, será que esse celular não foi roubado? Ou, sei lá, uma bicicleta, alguma coisa assim. Então, a pessoa comprar algo que foi roubado, sabendo que ela foi roubada, né? Também é pecado. De ficar com o objeto roubado sem tentar descobrir o dono, também, sei lá, alguém roubou e te deu a coisa, né? Alguma coisa assim. Não cumprir contratos, ou assumir uma dívida que não pode pagar, ou então também danificar ou destruir propriedade alheia, né? Sei lá, no caso, né, assim, sei lá, bateu no carro do outro e fugiu, né, assim, sem deixar o telefone, né? Tem vários, né, que eu falei no começo, né, que a gente fala, é óbvio que eu não vou roubar, né, mas às vezes dá batidinho no carro do outro e fala, eu vou sair daqui que ninguém viu, né? Enfim, tá pecando com esses mandamentos, certo? Deixa eu ver se eu esqueci algum aqui, acho que não. Então, esses pecados podem ser de matéria leve ou grave. Se for grave, para que seja perdoado, o confessor pode ou vai ou não, né? Exigir restituição ou compensação proporcional. Então, o que é essa, né? Primeiro, como vai saber se é grave ou não? Isso o sacerdote vai saber, né? Mas é difícil medir a gravidade, pois ela depende. Depende de quê? Né? Depende do valor que foi roubado, do dano causado e da repetição. Por exemplo, roubar, sei lá, uma pessoa roubar, sei lá, R$300 de um milionário, não vai causar dano, né? É um valor, por R$300. Mas roubar R$300 de um trabalhador assim que, sei lá, recebe que seja pouco por mês, aí a gravidade aumenta, porque o dano é maior, né? E também a questão da repetição.
no livro foi explicado, até fala, né? Sei lá, uma pessoa rouba R$ 2 por semana do caixa do supermercado, né? A caixa do supermercado pega R$ 2 por semana. Aquele montante, com o tempo, vai aumentando e, por ser algo repetitivo, vai aumentando a gravidade do pecado. Tá? E essa compensação que fala aí, ela deve ser sempre que possível. Né? Então, assim, sei lá, não sei, a pessoa roubou um valor, né? Então, devolver esse valor, ou vendeu a coisa, devolver o que conseguiu. Até no livro fala também, né? Roubou uma vaca. E a vaca teve bezerros, deve-se devolver a vaca e os bezerros. Né? E quem que vai restituir? Ou a pessoa ou seus descendentes, se a pessoa morreu. Não, agora não tem, eu não sei, roubei, não sei de quem que foi. O que eu vou fazer, né? Não sei, um exemplo. A pessoa deve doar o valor recebido. Né? Então, resumindo, não deve nunca tirar benefício próprio da coisa roubada. Né? Assim, quando vai se fazer essa restituição, a pessoa não precisa se chegar lá e falar, oi, eu que roubei seu negócio. Não, não, ela não precisa arruinar a sua reputação, ela pode fazer de uma forma anônima. É que o que conta até, assim, claro que repõe o dano causado, mas também conta a consciência, né, da pessoa que vai ficar, vamos dizer, limpa, né? E essa restituição, ela não é necessária quando a pessoa tem que privar suas necessidades, né? Sei lá, está faltando comida em casa e tem que devolver. Não é o caso. Enfim. E é pecado mesmo que a pessoa roubada não percebe que foi roubada. Então, sei lá, às vezes a criança cresce ouvindo isso, né? Que roubar quem tem dinheiro não é pecado, é sim, mesmo, né? Mesmo se o outro não sabe, mesmo tirar de quem tem, né? É pecado sim, né? E procurar ir além do não pecar. Não aplicar a justiça sem a caridade. Então, no caso, né, da pessoa que roubou um pão porque está com fome, né, não tem comida. Lembrar da caridade, que a caridade conta bastante também. Né, desse dar a cada um que lhe é devido. E também ajudar materialmente os necessitados. Então, esses mandamentos, eles nos fazem pensar sobre o desapego, né? Que a gente não deve se apegar às coisas materiais, certo? E assim, na parte que eu estava falando de leve ou grave, de restituição, assim, não existe uma fita métrica, assim, que mede direitinho, né? Quando é grave, quando não é. Então, sempre ter a nossa consciência, a gente tem que buscar conhecer e também fazer nossos filhos conhecerem, né? Porque, às vezes, criança pega coisas dos outros, né? Então, levá-los a conhecer, assim, até esqueci de falar aqui, não está anotado, mas pegar emprestado, né? Assim, pegar emprestado, claro que não é pecado, né? Mas vamos dizer que eu precisava da forma de bolo da vizinha. Daí, só que ela não estava lá, estava, né? Eu fui lá e peguei a forma, usei e devolvi. Daí, sabia que ela ia me emprestar e não é um furto, né? Mas pegar algo emprestado e nunca devolver, acaba que vira, né? Vou ficar aqui, a outra não está nem precisando, né? Então, já, por exemplo, pegar emprestado algo que o outro não emprestaria, pode ser enquadrado como furto, entendeu? Então, assim, os mandamentos assim, não são tão objetivos, né? Eles dependem também da consciência da pessoa. Então, tem relação a outra também, que eu tinha falado, né? Que ia falar sobre, assim, quando que é venial, quando que é mortal. Eu acho que foi falado isso em algumas aulas, lá no comecinho, né?
Mas para ser mortal, a pessoa tem que saber que é algo grave, tem que ter o conhecimento e fazer por vontade, né? Então, vou pegar tal coisa, mesmo sem outro saber e tal, e eu quis pegar. É diferente se a pessoa não sabe que é grave, não sabe que é errado, ou faz sem querer, né? Sei lá, quebrei a vidraça do vizinho sem querer, tá? Tudo bem, mas vamos consertá-la, né? Também no caso do saber que é grave, por isso que eu falo de ensinar aos nossos filhos, né? Porque às vezes a criança acha, também tem isso, né? Eu achei algo na rua. Será que eu já pego, levo para casa e digo que é meu? Será que eu procuro saber quem é o dono? É aqui na quadra, volte e meia, esquecem brinquedos, né? As crianças falam, vamos levar para casa, tá. Vamos levar, mas a gente vai botar no grupo da quadra para descobrir quem é o dono. Daí já aconteceu isso. Foi até com a Carla, que também participa ela está no grupo da aula de doutrina, que a gente achou um brinquedo e as crianças, né, da patrulha canina e tal, gostaram e tal. Eu falei, eu vou levar, mas eu vou pesquisar de quem que é. Daí era da Carla, né, que mora aqui na quadra. Então, assim, a gente tem que buscar saber de quem que é antes de ficar com a coisa, né? E mesmo sem a ciência, continua sendo um pecado. Então, por exemplo, sei lá, uma criança, né, que pega algo emprestado, a criança não, vamos dizer, a criança é mais difícil que ela está sendo ensinada, mas assim, se a pessoa não sabe que é errado, uma pessoa que cresceu ouvindo que roubar sem a pessoa saber que foi roubado não é roubo, né? Ela nem vai sentir falta. Se ela cresceu ouvindo isso e para ela aquilo não é um roubo, continua sendo pecado, porém muda essa gravidade. Deu para entender, né? Então, por quê? Porque assim, roubar, né, ficar com a coisa do outro você está ofendendo a pessoa, mas principalmente a Deus. Então, não é a gente que decide o que ofende a Deus ou não. Hoje em dia, as pessoas falam, tal coisa não é pecado, não. Isso, né? Mas quem decide se ofende a Deus ou não é ele, não somos nós, né? É que nem assim, sei lá, eu falar mal de alguém, mas a pessoa não vai se ofender, não, né? Ou xingar alguém. Pode ser que eu não me ofenda, mas a pessoa pode se ofender, né? Cada um tem a sua, vamos dizer, cada pessoa é uma, né? Então tem a sua, assim, particularidade nisso, né? Então, tem pessoas que a gente só fala com voz mais a gente vê com os filhos, né? Que tem filho que a gente pode brigar e tem filho que só de olhar torto já fica cabisbaixo, né? Então, quem decide é a pessoa. Então, no caso de Deus, é ele. E ele nos deixou, assim, meio claro, né? Nos 10 mandamentos, quais são, o que o ofende. E não somos nós, seres humanos, nem mesmo a igreja, que vai definir, né? A igreja, ela transmite o que foi passado pelas escrituras. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que acabou. Falei pra caramba, né? Vou descompartilhar a tela. Gente, aqui, né? Meninas, vocês estão aí ainda? Deem um oi. Sim, sim. Parou de compartilhar? Parou. Parou, né? Uhum. Alguma dúvida? Gente, será que alguém quiser entrar? Não, né? Eu não vi ninguém no lobby aqui, não. E nem lá no WhatsApp. Tá bom. E aí, vocês estão com alguma dúvida? Não? Porque se não tiver dúvida, eu desligo a gravação. Não,
Compreendi, não tem nenhuma dúvida, não. Tá joia. Vou parar a gravação, então, para a gente poder conversar. Vamos coisa aqui. Eu acho que eu tô clicando no lugar errado. Parar a gravação.